Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 16º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Veremos que no significado da parábola, os cristãos são a boa semente que dá bons frutos no mundo, e o joio são aqueles que, não querendo ouvir a palavra de Deus, se declaram inimigos da boa semente, tentando sufocá-la para que não dê bom fruto. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixe para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Depois contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a missão de Jesus é salvar o mundo pela sua palavra e obra, por sua encarnação, morte e ressurreição. Deus Pai, por meio de seu Filho Jesus Cristo, alcançou o coração dos homens com sua palavra de restauração e reconciliação com Deus.
Sua mensagem visava ganhar o coração do homem para Deus, anunciando-lhes a chegada de um reino no céu preparado para todos aqueles que forem atingidos pela sua mensagem de salvação, anunciando aos homens que Deus os ama como a filhos e é assim que quer se relacionar com eles. Cada homem, cada mulher conquistados por Jesus são nesse mundo uma boa semente de Deus. Boa semente porque dão frutos agradáveis a Deus, porque tem no mundo conduta de filhos de Deus, que têm fé em Deus, que amam a Deus, que praticam sua palavra, que amam o próximo, que sabem perdoar, que sabem pedir perdão, que são gentis, que têm paciência com os outros, são bons pais, bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons vizinhos. Irmãos, isso tudo é ser uma boa semente no mundo. Ter essas qualidades no mundo em que vivemos só é possível para aqueles que estão em Deus, porque o Espírito de Deus age neles. Nós cristãos fomos conquistados por Jesus para sermos boa semente no mundo. Se não for assim, não somos de Deus. É preciso nos moldar ao homem ou à mulher que Deus quer que nós sejamos neste mundo. Devemos agir como verdadeiros filhos de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus te plantou no mundo para ser diferente, porque você é dele. É preciso ser diferente, é preciso ser sal na terra. Lembra dessa reflexão? A sua personalidade tem que ser moldada pelo Espírito de Deus. Isso significa ser um bom filho para Ele, significa amar, por mais que seja difícil. Precisamos ser pessoas boas neste mundo, brilhando como um luzeiro, para que Ele nos veja lá de cima, brilhando para o mundo, para que Ele possa dizer: ali tem um filho meu, uma filha minha. Você é uma boa semente no mundo? Mas tome cuidado, no mundo existe também as sementes ruins, vamos chamar de joio. O joio está no mundo para sufocar a boa semente, você. O joio são aqueles rebeldes à palavra de Deus, que preferem a guerra à paz, que preferem odiar que perdoar, que preferem a briga em vez de apaziguar, a agressão em vez de fazer por menos. Preferem o desamor ao amor, preferem ser inimigo de Deus a se declararem seus filhos. Queridos, enquanto estamos no mundo, sejamos boa semente. Não se deixe sufocar pelas investidas do joio que está no mundo. Seja resiliente, permaneça fiel a Deus. O dia do Senhor está chegando e nesse dia o joio será tirado e mandado para um lugar que eles não querem ir. Mas a boa semente será recolhida no celeiro do Senhor, para ser plantada, viver e florescer no paraíso que Ele preparou para nós. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considerem se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal, ok? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.